Por que você deve fazer o seu mapa astral? Oi, eu sou a Bia. Eu sou o Igor e esse aqui é o Dois de Copas. Um canal dedicado a falar sobre tarô, astrologia e espiritualidade. Nesse vídeo a gente vai te dar 3 motivos do porquê que você deve saber o seu mapa astral. E não só isso, a gente vai te ensinar a fazer e como você pode começar a interpretar o seu mapa. O primeiro motivo é que o mapa astral ele é uma ferramenta de autoconhecimento, que você consegue enxergar energias que compõem você, energias que tendenciam seus comportamentos em várias áreas da sua vida. E é por isso que é uma ferramenta de autoconhecimento, porque a partir do momento que você consegue enxergar uma certa energia que tendencia para um certo caminho, você consegue manipular ela e consegue direcionar a energia para que você desenvolva o máximo potencial dela. E é com isso que vamos para o segundo motivo. Você não é o seu signo solar. O signo solar é onde o Sol estava quando você nasceu. Por isso a gente chama de signo solar. Inclusive, hoje em dia é muito comum a gente perguntar, né, qual é o seu signo? E na verdade, isso faz parte da astrologia contemporânea, porque hoje é cultuado o signo solar, porque cada vez mais as pessoas saíram de suas casas, começaram a se expor ao mundo. E isso tem muito a ver com o Sol, então por isso que hoje é muito cultuado esse signo solar. Mas antigamente as pessoas costumavam considerar mais o signo lunar. E tem estudos muito aprofundados, inclusive sobre a Lua e o seu signo lunar, que tem muito a dizer sobre você, tanto ou até mais do que o teu signo solar. Por isso que nesse vídeo a gente quer mostrar pra vocês que vocês não são só o teu signo solar. Vocês são uma cadeia de signos e aspectos que compõem a tua personalidade e a sua vida. O terceiro motivo é que se você nasceu entre os dias 19 e 23, você precisa fazer o seu mapa astral para você saber justamente qual é o seu signo solar. Porque dependendo das circunstâncias do seu nascimento, pode ser que você seja de um signo ou de outro. Por exemplo, se uma pessoa nasceu no dia 19 de manhã, pode ser que ela seja taurina. E se uma outra pessoa que nasceu na mesma cidade, no mesmo dia, no mesmo ano, só que nasceu à tarde, pode ser que ela seja de Gêmeos, por exemplo. Então, dependendo da circunstância do seu nascimento, isso influencia, então é por isso que você precisa fazer o seu mapa astral, se você nasceu nesses dias. Mas Bia, Igor, como que eu faço o meu mapa astral? Aqui embaixo na descrição do vídeo, a gente colocou o link para que vocês consigam acessar e acompanhem junto aqui como é que vocês podem fazer para abrir o link, fazer login e conseguir fazer o teu mapa astral. Então vamos lá. Aqui a gente tem o site do astro.com. Astro.com é o site que a gente recomenda para todo mundo, é o site mais completo, é o que a gente recomenda agora para vocês que estão fazendo o mapa pela primeira vez. Então vamos lá, você vai clicar naqueles 3 risquinhos ali em cima e aqui do lado esquerdo vai ter My Astro. Você vai clicar em Login e aqui você vai criar a tua conta, vai fazer o login normal, como qualquer outro site. Eu já tenho a conta aqui, então eu venho aqui nesses 3 risquinhos: horóscopos gratuitos, desenhos, cálculos, dados e seleção alargada de mapas. É o que a gente precisa agora. Aí você tem o seu nome ali, você vai clicar aqui em nova para fazer o mapa de uma pessoa nova. Primeiro nome, eu vou colocar aqui Robson. Último nome opcional, gênero homem, data de nascimento, vou colocar uma aleatória aqui, ele nasceu dia 7 de agosto de 1999. Ele nasceu às 7 horas da manhã e 7 minutos. Eu gosto de sincronicidade. País, vou colocar qualquer um. Local de nascimento, vou colocar Curitiba. Continuar. Depois que você cria, ele volta para essa página de seleção alargada de mapas e você pode ver ali que na horóscopo já está selecionado Robson e você vai clicar aqui em mostrar o mapa. Tá, gerou o mapa aqui. Como podemos ver, Robson é uma pessoa bem diversa. Tem mapas por diversos. Meu Deus, mas o que é isso tudo? Calma que a gente vai explicar pra vocês, tá? Agora vocês não precisam se preocupar com essas linhas e tudo mais. Agora a gente só vai ensinar pra vocês casa, signo e planeta. A gente não vai explicar certinho o que é cada um, mas a gente vai dar uma base pra vocês entenderem mais ou menos o que é essa coisa esquisita aqui que tá aparecendo. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo específico sobre casas, sobre planetas, comenta aqui embaixo que a gente faz pra vocês. Então, assim, essa mandala, né, ela tá aqui embaixo, essa escadinha aqui que vocês conseguem ver. Só que a diferença é que essas escadinhas servem mais pra gente entender os aspectos. Agora não vai ser tão importante assim pra gente. Então, primeiramente, o que a gente consegue ver só olhando pra essa mandala assim? Se essa pessoa é mais lunática ou mais solar. Se ela tem mais planetas em cima, ela é mais solar. Se ela tem mais planetas embaixo, ela é mais lunática.
O que significa ser lunático e ser solar? Lunáticas são pessoas mais introspectivas, são pessoas mais emocionais, são pessoas mais sensíveis. E solar são pessoas mais extrovertidas, que gostam de fazer as coisas mais durante o dia, mesma coisa para a noite também. Tem gente que gosta mais de trabalhar à noite, enfim, sente mais conexão com a lua. E solar é a mesma coisa. Além disso, não só a gente deve ver quantos planetas tem, mas os regentes dos seus planetas mais importantes. Isso a gente vai ver mais pra frente, é um estudo mais aprofundado, né? A gente tem os nossos planetas pessoais e os nossos planetas coletivos. Nossos planetas pessoais é o que a gente mais vai ver agora, que são os mais importantes por hora. São eles: Sol, Lua, Vênus, Marte e Mercúrio. São esses planetas que mais interferem na nossa vida diretamente. Os demais planetas a gente vê depois, tá? Então você consegue ver se você é mais do dia ou mais da noite, dependendo de quantos planetas você tem em cada parte. Além disso, a mandala, ela é uma cruz, como vocês conseguem ver, né? Tem essas duas linhas, né, que separam cada hemisfério. A parte de baixo é o nosso passado e a parte de cima é o nosso futuro. Então, a parte que temos embaixo significa como que a gente foi criado, o que a gente aprendeu, como que foi a nossa educação. Então, tudo isso também a gente consegue aprofundar mais. Comentem aqui se vocês querem um vídeo aprofundando mais sobre isso que a gente faz. E a parte de cima é a nossa carreira, a nossa vocação, sobre o nosso desenvolvimento, sobre a nossa sexualidade, sobre os nossos dons, enfim, pra onde a gente quer ir. Então vamos começar falando das casas. As casas são os números que estão aí na sua mandala. Cada um desses números representa uma das áreas da sua vida. A casa 1, por exemplo, é a casa do seu ascendente. É onde você vai estar a maior parte do seu tempo de vida. Ali contém o signo que vai te ensinar. O signo responsável por te fazer aprender sobre várias coisas. E é por isso que você tem isso como ascendente. Então, ao longo da sua vida, você vai aprendendo com aquele signo e por isso boa parte do seu tempo você vai estar perambulando pelas energias dessa casa. E é por esse motivo, inclusive, que as pessoas às vezes acham que você é o seu ascendente. Você se mostra o seu ascendente. O ascendente ele é conhecido como a sua face, como você se mostra para as pessoas. Como as pessoas te veem também. É a primeira impressão que você passa. Então essas casas, elas contam literalmente uma história da nossa jornada de vida. A casa 2, por exemplo, é como a gente enxerga os valores, como a gente dá valor para as coisas. Então é como a gente aprendeu a enxergar esses valores. E ao longo da sua jornada das casas, isso vai se transformando. Já os planetas são esses símbolozinhos que estão aí dentro dessas casas, que vão dizer qual assunto que está sendo tratado naquela casa. E o signo vai dizer como aquele assunto vai ser tratado dentro daquela casa. Então a gente vai ensinar hoje pra vocês o símbolo de cada planeta pessoal, que são assim os que mais interferem a gente diretamente, e os outros, né, os demais planetas, a gente ensina em outro vídeo pra vocês. Então, os nossos planetas pessoais são Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. O Sol é aquele signo solar, como a gente já tinha falado pra vocês, e o símbolo dele é um círculo maior com um círculo menorzinho dentro. Ele fala sobre como a gente brilha, como é a nossa essência. A nossa lua é representada por uma meia lua e ela fala sobre a nossa mãe, ela fala sobre o nosso passado, ela fala sobre a forma como a gente reage emocionalmente às coisas, como é o nosso mood. Mercúrio é responsável pela forma como a gente fala, como a gente se comunica, como a gente estuda, como a gente pensa. E Marte é responsável pela nossa força de vontade pela vida, é como a gente luta pelas coisas que a gente quer. Ele é o grande guerreiro, né? Como a gente guerreia pela vida. Aqui na descrição a gente colocou um material de referência com símbolos e o que cada um deles é. Então ali tem todos os símbolos com os signos e todos os símbolos dos planetas para vocês verem e analisarem no mapa de vocês, para ficar mais fácil. Então agora a gente vai entender um pouquinho sobre como é o mapa do Robson, como que as coisas se misturam, o que a casa tem a ver com o planeta e o que o signo tem a ver com essas duas coisas juntas. Então, olhando aqui no mapa do Robson, a gente consegue ver aqui, por exemplo, que o ascendente do Robson é Leão, porque a cúspide, que é essa linha aqui, tá batendo bem no signo de Leão. A casa 1 sempre vai ser o nosso ascendente. Aí a gente vem aqui pro Sol dele, que também é em Leão. Você imagina uma pessoa com Sol em Leão e ascendente em Leão. É uma pessoa que tem bastante fogo, né? Mercúrio aqui a gente vê que tá em Câncer, né? Então a gente vê que aquele risquinho azul significa que é onde que esse planeta tá posicionado. A gente vê que ele tá em Câncer na casa 12. Então é como se a forma como o Robson se comunica é de uma forma canceriana,
Então é uma forma mais emocional, ele usa muito as emoções quando ele vai falar sobre isso. E tá na casa 12, que é a casa do subconsciente. E agora vamos para a Lua. Robson tem Lua em Gêmeos, ou seja, a forma como ele sente, né, é de uma forma geminiana, e ela tá na casa 10, né, que é a casa da carreira. Então a gente consegue ver, por exemplo, que o Robson tem uma personalidade mais extrovertida, é mais inconstante, até um pouco fria. As pessoas podem ver ele dessa forma, porque Gêmeos é o signo de ar, né? Então é um signo muito racional, muito inteligente. E ele usa bastante dessa inteligência emocional, por exemplo, na carreira dele, que é a casa 10. O Marte dele a gente consegue ver que tá aqui na casa 3, né? Em Escorpião. A cúspide dela a gente consegue ver também que tá aqui. Por mais que, isso é uma dica bem importante, por mais que a cúspide esteja, por exemplo, começando em Escorpião e termine em Sagitário, ele tem a casa 3 em Escorpião, porque o que vale é a cúspide, né? Aonde a casa começa e não aonde ela termina. Então esse é o básico do básico para vocês entenderem o mapa. Claro que vocês não vão entender assim se vocês não sabem sobre signo, sobre planeta, sobre aspecto, é bastante difícil entender, mas a partir disso vocês já conseguem ter, né, uma base para vocês mesmos pesquisarem, entenderem um pouco mais sobre cada elemento, né, e conseguir entender um pouco mais sobre vocês. Lembrando que a gente deixou aqui então símbolos para vocês olharem e pesquisarem e começarem a estudar realmente esse mapa. Isso literalmente é, como a gente falou, uma ferramenta de autoconhecimento. Então vocês conseguem ver os signos, as casas, os planetas que vocês têm no seu mapa astral, e vocês podem procurar porque tem inúmeras referências na internet. Vocês com certeza vão encontrar muita coisa sobre vocês mesmos. Então comentem aqui se vocês querem uma explicação mais detalhada sobre cada um desses aspectos, cada um desses signos, cada uma dessas casas, que a gente consegue fazer uma coisa bem legal aí pra vocês.